paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que Deus os abençoe. Irmãos, eu sou a missionária Francisca Couto, eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu tenho algumas experiências com o Senhor, já tive várias experiências com o Senhor Jesus, que Ele me mostra algumas coisas, e algumas eu decidi relatar, tá? Eu estava aqui na minha cama, né, era de manhã cedo. Geralmente essas experiências que eu tenho, eu não sei os outros irmãos, geralmente é sempre 5, 6, 7, esses horários assim da manhã. Não sei se é porque a gente está com a mente limpa, eu dormiu, acordou e está com a mente limpa. Eu não sei explicar, né? Mas eu já observei esse detalhe. Geralmente as minhas visões, meus arrebatamentos são geralmente nesse horário, né? Da madrugada para o amanhecer. Só que nesse dia já era umas 7 e pouca da manhã, né? Já eram umas 7 e pouca da manhã. Eu pensei, vou fazer o café, vou levantar, né? Meu esposo já tinha saído. Quando eu falei que vou levantar para fazer o café, que eu olhei pro lado do meu guarda-roupa, aí começou a se abrir a visão. Ali estava o meu guarda-roupa, é como se ele fosse desaparecendo e fosse abrindo assim, um telão, né? Aí o meu guarda-roupa, eu não vi mais o meu guarda-roupa, não vi mais a parede. Eu vi uma imagem, né? Tipo uma floresta, muito mato, muitas árvores, tá? E uma chuva bem fininha, aquela chuvinha, aquela garoa, né? E aquele verde muito bonito. Eu fiquei impactada. Eu pensei, que lindo. Eu pensando, né? Que mais uma visão, Jesus, obrigado. Eu fico tão feliz com as visões que eu fico igual criança com as visões, né? Eu amo. Aí eu fiquei toda feliz, né? Aí foi abrindo, a visão abrindo. Eu achei que ia ser só a visão. Eu tava tendo aquela visão e pronto, a visão ia acabar. Não, mas não acabou por aí. Aí eu fiquei olhando aquele mato verde, né? Aquela visão, tudo verde. E aquela chuvinha fina, parecia grama, era árvores, era uma coisa linda a visão que eu tava tendo. Eu também não tava entendendo nada, né? Que as coisas de Deus a gente não entende, a gente vive, né? Aí de repente eu achei que eu vi a visão e pronto, não, mas de repente eu saí de novo do meu corpo, né? Olhei para trás, estava o meu corpo novamente na cama e eu fui, já entrei por na visão ali onde tinha os matos, verdinho, a floresta, eu fui indo, né? Só que a gente não anda, tá? Quando eu sou arrebatada, eu não piso no chão, eu fico flutuando, eu vou voando assim, 3, 4 metros de altura. Não vou dizer precisamente a altura, que não tem como eu poder afirmar isso, né? Aí eu fui indo, né? Aí fui pelo mato, floresta, jardins, plantas, muita plantação, muito verde. Fui indo e impactada, feliz. Oh meu Deus, mais um arrebatamento, mais uma visão. Só que eu não sabia onde ele estava me levando, né? Ele sabe que eu gosto de natureza, ele sabe que eu gosto de ver, porque Deus, ele nos conhece, ele sabe dos nossos gostos, né? Do que a gente gosta. Então aquilo ali eu fiquei impactada, eu fui, né? Fui indo. E passei por vários lugares, floresta, passei em fazendas, passei por sítios. Lugar muito lindo de natureza. Aí cheguei num lugar, né? Que tava geando, tinha muito gelo, né? Neve, como se estivesse caindo neve. Tinha frio, muito frio. Eu olhei para os carros assim, eu vi que tinha neve em cima dos carros, né? Dos veículos. Eu pensei, esse lugar tá nevando. Mas isso aqui não parece ser o Brasil. Mas aí você no arrebatamento, você não tem muita noção geograficamente aonde você está, qual país. Eu não sabia exatamente se eu ainda estava no Brasil ou se eu já estava em um outro país. Porque o tempo com Deus é diferente do nosso tempo aqui, entendeu? Eu posso estar aqui, espiritualmente falando, e daqui a pouco o Senhor me arrebatar e me levar para um outro país, assim, um piscar de olhos. Eu não tenho como exatamente dizer para você aonde eu estava. Eu sei que esse lugar estava muito frio, tinha muito gelo, muita neve em cima dos carros. E eu fiquei impactada, fui indo e dando glória a Deus, que eu amo os arrebatamentos. No início eu me assustei, que eu não conhecia, era a primeira vez. Mas depois de um certo tempo, os arrebatamentos, as visões, para mim virou uma coisa assim,
normal, não que seja normal, porque isso não é uma coisa normal. As coisas de Deus o mundo espiritual não é uma coisa natural, né? É sobrenatural. Então não é uma coisa normal. Mas você, quando tem a primeira, segunda, terceira visão, você já vai se acostumando. Então você gosta. Eu gosto. No meu caso, eu amo as visões, eu amo os arrebatamentos. Eu amo quando eu saio do meu corpo e eu sou levada aonde ele quer que eu vá, ele que me conduz, né? Então ele me levou nesse lugar, eu fui indo, aí passei essa cidade tinha muitos carros, muito gelo. Aí de longe eu já observei hospitais, né? Deu para mim perceber que eram hospitais, né? Que eu estava assim no alto, e aí eu fui ficando mais próxima ainda, aquilo ali eu já comecei a ficar triste. Falei, Senhor, por que hospitais? Né? Por que hospitais? Aí fui me aproximando. Aí quando eu cheguei em frente aos hospitais, eu vi várias ambulâncias, vários profissionais de saúde. Eles estavam vestidos, todos eles muito protegidos, com aquelas roupas que cobrem a cabeça aos pés. Um exemplo que eu vou dar para chegar mais próximo da minha visão. Quando aquelas pessoas que colhem mel, que vão lá retirar o mel nas abelhas, eles não se cobrem da cabeça aos pés para não ser picado pelas abelhas? Era mais ou menos aquilo que as pessoas usavam, né? Era tipo uma doença, uma radiação, um vírus, alguma coisa muito, muito, muito letal mesmo, que a pessoa se proteger não só com máscara, igual nós usamos a máscara, né, na Covid, não. Essa era uma coisa pior do que a Covid. Era mais letal ainda do que a Covid. Isso eu entendi, né? Então eu vi muitas ambulâncias ali em frente ao hospital, os profissionais de saúde para lá, para cá, aquela correria em frente ao hospital. E eu falei, Senhor, o que é isso? É mais uma doença? Isso é vírus? É mais uma doença que está vindo? Então Deus, o Espírito Santo, ele ia confirmando assim no meu coração e não com palavras. Tipo uma comunicação mental, pela mente, tá? Não é de abrir a boca e falar, não, é uma tipo uma comunicação, mental. Você conversa com ele e ele vai te falando dentro de você, na sua mente. Eu falei, Senhor, isso é mais uma doença, isso é mais um vírus, o que está acontecendo? E ele confirmando dentro de mim que sim. Aí eu pensei que eu ia voltar da porta do hospital, eu achei que eu ia voltar, né? Mas não, ele me fez entrar. Eu entrei pelaquela portão principal, eu entrei, passei na recepção, tava todo mundo com essas vestes de proteção, não era só negocinho de máscara, não, era coisa muito séria, muito pesada, muito letal mesmo. Eu entrei no hospital, eu entrei em várias salas, vários leitos, muita pessoa deitada, muita pessoa doente nesse hospital. Era muito grande esse hospital, tinha muita gente doente. Eu entrei em um quarto que não tinha paciente. Era um quarto só dessas vestes que eles tinham que usar, tipo um uniforme. Eu já expliquei, igual aquele que a gente põe quando vai colher mel para não ser picado pelas abelhas. Então eles se cobriam da cabeça aos pés, né? Era uma coisa. Então eu vi na sala que tinha esses uniformes. Então eu entrei naquela sala, não sei por que Deus me permitiu entrar naquela sala. Não tinha paciente, mas tinha essa roupa de proteção contra essa coisa que eu também não sei o que é. Se é uma bactéria, se é alguma coisa, né? No ar, uma doença, alguma coisa assim. Eu fiquei dentro daquele hospital eu não sei o tempo que eu fiquei dentro daquele hospital, né? Eu sei que eu andei o hospital todo, fiquei vendo aquelas pessoas, fiquei muito triste, né? Durante a visão, o arrebatamento. Porque o arrebatamento, gente, deixa eu explicar pra você. O arrebatamento é você, igual eu estou aqui falando com você. Não é sonho, não é pesadelo, não é. O arrebatamento é real, assim como eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho entendimento de tudo, eu entendo tudo. Só o meu corpo que fica, né? Mas o espírito, nós somos um corpo, temos alma e temos espírito. Somos 3 em 1, corpo, alma e espírito.
Então, meu corpo, nos arrebatamentos, meu corpo fica na cama e ele me leva onde ele quer me levar, me mostrar o que ele quiser me mostrar, né? Louvado seja Deus por isso. E eu fiquei dentro daquele hospital, eu não estava entendendo, eu sabia que era uma doença, né? Aí eu via os pacientes e saí. Quando eu saí do hospital pela porta principal, eu fiquei olhando pro hospital de novo, né? As ambulâncias chegando, saindo, os profissionais de saúde muito preocupados, era uma agitação muito grande. Aí eu entendi que era mais uma doença. Eu falei, Senhor, isso é uma doença. E com certeza é pior do que a Covid. E ele confirmando dentro de mim que sim. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu não estou aqui para assustar ninguém, nem para assombrar ninguém, para sensacionalismo. Eu estou aqui para me contar o que Deus me mostrou, aquilo que eu vi, tá? Então eu vi uma situação que não tem nem como eu explicar para vocês. É uma doença que ela chega a ser, digamos assim, 10 vezes pior do que a Covid, tá? Essa doença, ela foi criada, tá? Ela foi criada para soltar no ar mesmo, tá? Ela foi criada. Essa doença, ela... É porque tem coisas que eu não posso falar aqui. Nem tudo eu posso falar, mas os irmãos vão entender. Essa doença foi criada para redução da população, tá? Eles querem diminuir a população. Então, eles criaram esse vírus, essa doença, muito letal. Ela é 10 vezes mais forte do que a Covid-19. Então, eles criaram a doença e automaticamente eles criaram também aquele, né, imunizante, né, para imunizar as pessoas. Sendo que o imunizante não é imunizante. Irmãos, eles têm que plantar a nova ordem mundial. A população tem que ser reduzida. A população tem que ser reduzida. Eles vão reduzir a população. Então, esse vírus vai matar muita gente. Muita gente. Não pense vocês que vai imunizar, não. Ela foi feita para matar também, tá? Por quê? As pessoas vão tomar achando que vai tomar para não pegar a doença, se pegar a doença não ser tão grave assim. Sendo que dentro desse produto que vai ser injetado nas pessoas, ele tem vários preparos lá dentro que ele causa câncer, ele causa trombose, causa derrame cerebral, infarto, paralisa os rins, há problema no fígado. Então, muitas pessoas morrem assim do nada e a pessoa pensa, poxa, fulano estava bem, morreu. Só que a pessoa não vai falar assim, morreu porque tomou aquilo, né? Porque eles sabem como fazer, o que fazer. Então, a pessoa não vai morrer na hora que tomar, né? Aquilo vai agir no organismo das pessoas, né? Vai deixar a pessoa com o corpo frágil, vai causar tipos de doença que a pessoa não vai conciliar uma coisa com a outra. Tipo assim, fulano morreu. Mas morreu de quê? Fulano infartou. Fulano teve um derrame cerebral, morreu. Fulano morreu os rins paralisou, algo desse tipo. Fulano morreu de câncer. Porque esse produto, ele causa câncer também. Então, as pessoas não vão associar uma coisa com a outra. Não vai dizer assim, morreu, foi causado por causa daquilo que tomou. Porque não vai morrer, não é na hora, não é instantâneo, não é ali no mesmo dia, na mesma semana. Com o passar dos meses, semana, meses, aquilo ali vai agir dentro do organismo da pessoa exatamente para matar. Tá entendendo? Então esse vírus, ele já foi criado, ele já está pronto para ser jogado no ar, tá? Esse vírus está pronto para ser jogado. Ele foi criado em um laboratório, tá? Tá pronto, porque Deus me revelou tudo, Deus me mostrou tudo. E esse vírus é pior do que a Covid,
tá? Nós temos que orar muito o Senhor, buscar muito o Senhor. Meus irmãos, ó, Jesus está voltando. Então vai ser uma tribulação muito grande, muito sofrimento. Vocês não têm ideia do que está por vir. Então a gente vê que Jesus está próximo. A gente não sabe o dia nem a hora. Então é por não saber o dia nem a hora que nós temos que nos preparar todos os dias. Estar sempre preparado. Porque Deus, Jesus, ele vai esconder os filhos dele no esconderijo do Altíssimo. Então para Deus esconder aqueles que são dele, aonde que ele vai esconder? No arrebatamento, lá em cima. Porque a terra vai estar contaminada. A terra já está contaminada de coisas ruins. Então Deus, ele promete livrar o povo dele. Correto? Então esse mal virá. Né? Mas isso é bíblico. Isso é com permissão do Senhor. Para que a palavra de Deus se cumpra. Esse vírus vai vir, essa doença virá. E muita gente vai morrer. Então Deus promete guardar os seus. Deus promete, ele garante que ele vai nos guardar. Então eu fico pensando, aonde que ele vai nos guardar se a terra está contaminada? Isso já está denunciando a volta de Cristo. São coisas que já os sinais, Deus falou para a gente observar os sinais. Né? Nós temos que observar os sinais. Então tudo que está escrito na Bíblia, que mostraria que estaria próximo da volta do Senhor, irmão, já se cumpriu tudo. Tudo já se cumpriu. Só falta Jesus voltar. Nós não sabemos o dia e a hora. Ah, não sei o dia e a hora. Isso não é desculpa. Ah, mas ninguém sabe o dia e a hora. Vamos viver de qualquer jeito. Sabe por que ninguém sabe o dia e a hora? Porque se a gente soubesse o dia que Jesus fosse voltar, a gente ia viver de qualquer jeito, ia pecar, fazer um montão de coisas erradas. Aí no último dia que a gente saberia que Jesus iria voltar naquele dia, a gente ia se arrepender, entregar a vida para Jesus, porque a gente sabia o dia que ele viria. Por isso que ele não revelou. Deus não revelou o dia que Jesus viria nos buscar, exatamente por isso. Para nos pegar de surpresa. Porque se ele tivesse avisado, seria muito fácil. Falar assim é mole. Porque a gente ia saber o dia dele voltar, então a gente ia aprontar, fazer o que quisesse fazer. Então no dia, opa, tá chegando a data, é amanhã que ele vem. Então vamos todo mundo virar santo, se consertar porque Jesus vem amanhã. Então é por isso que ninguém sabe, porque ele vai pegar todo mundo de surpresa. Da mesma forma como existem várias religiões. Eu outro dia perguntei para o Senhor, Senhor, por que existem tantas religiões? Se o Senhor não tem religião, a nossa religião é a Bíblia. A religião de Jesus é a Bíblia. A minha religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu tinha essa dúvida, mas por que tantas religiões? E ele me respondeu, ele falou, filha, é necessário que tenha várias religiões para que a pessoa tenha opção de escolha. Não me seguir por falta de opção. Você está entendendo? Pegou o espírito? Então é necessário que existam várias religiões para que a gente tenha opção de escolha. Para a gente escolher, não escolher o Evangelho, não escolher Jesus por falta de opção. Não, tem várias opções. Tem várias religiões, tá? Sendo que nenhuma religião salva ninguém, porque quem salva é Jesus Cristo. Religião não salva ninguém, tá? Quem salva é Jesus, tá? Foi ele que nos comprou, foi ele que morreu por nós, lá na cruz do Calvário. Nós temos que reconhecer o sacrifício da cruz. É Jesus quem vai nos salvar. Nenhuma religião salva. Nós temos que buscar a Deus, buscar Jesus Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Ele comprou a mim, ele comprou você, nós somos dele. Então, nós temos que obedecer a ele. Aquele que me ama, me obedece. Todo mundo é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Como assim, missionária? Eu explico. Criatura é tudo aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é criatura de Deus. Mas o filho, ele obedece o pai. Filho é quando a pessoa realmente se converte, entrega a vida para Jesus, abandona os erros, abandona o pecado, abandona aquilo, tudo que a pessoa fazia antes, para de fazer. Filho tem que obedecer os pais, né? Aí quando a pessoa abandona as práticas do pecado, abandona o mundo, as coisas erradas, toma nojo do pecado. Ai, mas eu tomei nojo do meu pecado, não gosto nem de lembrar, que eu pequei tanto, fiz tanta coisa errada, e eu sou tão grata a Deus por não ter desistido de mim, por eu estar aqui viva, sabe? Falando isso para vocês. Então, quer dizer, nós temos que se arrepender e se entregar para Jesus.
Quando a gente se entrega para Jesus, se converte e confessa Ele como único Senhor e Salvador das nossas vidas, ali nós somos registrados no cartório do céu. Lá tem um livro, o livro da vida, como se fosse um cartório. Então nós somos registrados no cartório do céu. Ali nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, né? Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas filho é aquele que se converte de fato e de verdade, que segue os caminhos do Senhor e que obedece às leis dele. Porque Deus, ele é um juiz. Ele criou as leis. As leis foram feitas não para ser discutida, mas para ser cumprida, tá? E no dia do julgamento, quem vai nos julgar é o juiz que criou as leis. As leis de Deus, ele é para ser cumprida, tá? Então, quem é filho tem que cumprir as leis de Deus, do nosso Pai. E no julgamento tem um juiz. E aquele juiz que vai estar lá no grande dia é o mesmo juiz que criou as leis. Então, não tem como a gente questionar com ele, porque ele criou as leis. Ele conhece as leis porque ele criou. Ele quer que a gente siga, cumpra as leis dele. Então, quando a gente cumpre as leis do Senhor, confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente passa a ser filho, filho legítimo. No cartório do céu, teu nome está lá. Fulano de tal, filho, você está entendendo? Até então são criaturas, todo mundo é criatura de Deus. Então, eu garanto para os irmãos que é muito melhor ser filho do que criatura, tá? Então, eu tive esse arrebatamento, o Senhor me mostrou essas coisas. Essa doença, eu não sei quando ela virá, isso eu não sei, tá? Só sei que ela tá tudo pronto para ser soltado no ar, pior do que a Covid. E eu sei que Jesus está próximo para vir nos resgatar desse mundo podre, desse mundo imundo. Porque, irmãos, como vai ter essa doença tão letal que vai matar muitas pessoas, possa ser a hora de Jesus vir resgatar os filhos dele, né? Vir buscar, né? O Redentor. Não sabemos, ninguém pode afirmar nada. Data não pode, porque é até pecado. Porque a Bíblia é bem clara. O dia e a hora ninguém sabe. Só o Pai que está no céu. Mas se você observar os sinais, tudo está acontecendo, tá? Tudo está acontecendo. Que ele falou, olha os sinais. Então a gente está vendo aí que o filho mata o pai porque tomou o celular dele. O outro filho matou o pai porque tirou o videogame. Tá assim, filho matando o pai matando o filho, o desamor. Então, tudo já aconteceu, gente. É terremoto, é maremoto, é gente morrendo, já está acontecendo tudo. O princípio das dores já começou. Então nós temos que nos preparar, tá? A preparar nossas malas, espiritualmente falando, para a gente partir. Porque nós estamos aqui, uma viagem aqui na Terra. Nós estamos viajando aqui no mundo. Mas aqui não é a nossa casa. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai ser destruído. Mas antes de Deus destruir isso daqui, ele vai levar os seus, né? O povo dele. Eu já tive outras visões do arrebatamento. Eu já vi o arrebatamento assim como eu estou falando com vocês. Porque o meu Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele me mostra, ele me revela. Eu não tinha esse dom, tá, irmãos? Eu passei a ter isso a partir de 2014 para 2015, foi quando eu tive meu primeiro arrebatamento, tá? Que eu tive um problema de saúde, dor de cabeça, então eu morri, fui lá, fiquei lá em cima, depois voltei. E tá em outro vídeo meu aí. Mas eu tenho muita mais coisa para revelar que não dá para me falar em um vídeo só, porque fica muito longo, tá? Cabe às pessoas acreditar ou não. Você tem o livre-arbítrio, você pode discordar, dizer que não, você tá certa. Você não é obrigado a acreditar. Deus fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas Deus ele não obriga ninguém. Acredite quem quiser, isso é espiritual, isso é para quem tem fé, para quem crê, para quem conhece o mundo espiritual, para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece a Bíblia. Irmãos, eu sempre falo, vamos nos preparar, nós somos pecadores sim. A gente peca todos os dias, todos os minutos, a gente peca até dormindo, a gente peca muito, mas a gente pede perdão a Deus todos os dias, porque
Deus, ele sabe que a nossa mente ela é pecaminosa, porque nós viemos do Adão, da Eva, eles pecaram e nós somos pecadores. Mas Deus, ele nos perdoa, entendeu? Ele nos perdoa. Deus não leva nem em consideração a época da ignorância, porque se fosse assim, irmãos, o tanto que eu pequei quando eu era mais jovem, o tanto que eu aprontei, mas eu aprontei. Eu fiz tanta coisa errada que eu me envergonho hoje, irmãos. Então, por isso que eu falo, conversão, a palavra conversão significa mudança total. É você tomar nojo do pecado, tomar nojo do passado, assim sou eu. Eu tenho nojo do pecado, eu tenho nojo do meu passado. Eu não gosto nem de lembrar. Graças a Deus que Deus ele não leva em consideração a nossa época da ignorância. A época da ignorância significa quando a gente não conhecia Deus. Mas quando a gente conhece a Jesus, né? O livre-arbítrio é para quando a gente não é convertido. Você se converteu, aceitou Jesus, você ali tem que seguir Jesus, tá? Você tem que seguir Jesus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você se converte de fato de verdade, você não pode ficar em cima do muro. Não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Baal, ou você serve a Deus, né? Te garanto que servir a Deus é maravilhoso, é muito bom ser de Jesus. Eu amo ser de Jesus, eu amo Jesus, eu sou muito grata a Jesus. Eu não vivo sem Jesus, eu não respiro sem Jesus. Jesus é a vida, Jesus é a nossa salvação. Jesus, ele sara, ele cura, ele liberta. Busque Jesus enquanto se pode achar, porque a hora está chegando. Os dias são maus, irmãos, tá? Os dias são maus. Muita coisa está por vir aí, mas isso é necessário que aconteça para poder a palavra do Senhor se cumprir. Tá? Mais uma vez eu agradeço a minha rica oportunidade nesse canal Semeando Vidas. Tá? Os irmãos vão deixar meu contato aí na descrição do vídeo. Eu respondo todo mundo. Se alguém quiser me contatar, eu tenho muitas coisas para falar que eu não posso falar aqui, né? No YouTube, na internet, não posso falar, tá? Mas eu posso falar durante uma ministração, uma pregação na igreja, tá? Mas aqui, infelizmente, eu não posso falar, entendeu, irmãos? Então, peço que os irmãos entendam. Eu acho que os irmãos já entenderam, né? Então, eu vou ficando por aqui. Esse é o recado do Senhor. Você não está aqui por acaso. Se você está ouvindo, é porque Deus quis que você ouvisse esse vídeo, essa mensagem. Foi real. Eu vi, Deus me mostrou, tá? Então, tá entregue a mensagem. A minha parte, eu encerro aqui. Eu acabo de fazer, que é entregar para vocês aquilo que o Senhor me mostrou.